Quando uma pessoa pecar, e cometer ofensa contra o Senhor, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. Aqui no livro de Levítico existem 5 ofertas que o Senhor ordenou para que o povo de Deus fizesse. 5 ofertas. Primeira oferta é a oferta pelo holocausto. Segunda é a oferta pacífica. A terceira é a oferta de manjares. A quarta é a oferta pelo pecado. E a quinta era a oferta pela culpa. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz foi único. Foi único. Mas o Espírito Santo precisou de pelo menos 5 ofertas diferentes para conseguir descrever para mim e para você o preço da redenção. O que é redenção? Compra de volta. A história do homem começa com Adão e Eva, e era para seguir um projeto, um propósito que Deus tinha determinado, porém eles desviaram do caminho que o Senhor determinou, cometendo um pecado. O pecado de Adão e Eva é um pecado que simboliza muito para nós, porque toda a humanidade tornou-se pecadora também, semente pecaminosa surgiu na carne de todo homem, de toda mulher, por conta da atitude de Adão e de Eva. Jesus Cristo, ele então morreu para pagar por esse erro gravíssimo que o homem cometeu. Ele morreu e pagou. Só que a obra do Espírito, que é a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo também tem feito nas nossas vidas ainda hoje, é uma obra que dura até hoje, que é a obra da redenção, de trazer de volta para o propósito. E isso explica em várias passagens da Bíblia. Uma das explicações está aqui no livro de Levítico, aonde eu estou lendo para você. Essas 5 ofertas que foram estabelecidas por Deus é a demonstração da obra do Espírito, da redenção, de conseguir trazer de volta o homem para o projeto original. O Senhor Jesus, ele pagou um único preço para salvar todos, mas a obra da redenção demanda todas essas ofertas aqui. A última oferta eu não vou falar de todas, porque hoje não é aula de Levítico. Mas espero que daqui um dia você possa participar de uma aula do livro de Levíticos. Mas hoje não é aula de Levítico, então eu vou falar só de uma oferta,
que tem a ver com a palavra profética de Deus para nós hoje, amém? Qual a oferta que eu vou falar? Só sobre a oferta pela culpa, que está justamente aqui nesse texto que eu li para você em Levítico. Sei que talvez você ouviu e não conseguiu absorver o que eu li, mas eu vou explicar. Aqui no texto que eu li, o Senhor estava determinando que se alguém roubasse, ou tirasse algo, ou achasse, mesmo que fosse perdido, algo que não era dele, e pegasse para si, isso é pecado. E ele deveria, que é um pecado de culpa, ou oferta pela culpa, e ele deveria, para pagar por essa ação errada, ele deveria devolver não só o que roubou, ou o que achou perdido, que não era seu, e pegou para si. Ele deveria devolver não somente o que ele pegou, mas 5 vezes mais. Te dou um exemplo. Suponha que você e sua esposa têm uma vaca, e um belo dia um ladrão resolveu entrar na sua terrinha e pegar a sua vaca. E o marido chega em casa pulando de alegria, dizendo para a esposa: graças a Deus, aleluia, roubou a nossa vaca. Por que ele chegou com alegria porque tinha roubado a vaca? Porque segundo a lei, ele sabia que quem roubou teria que devolver não só uma vaca, mas além da vaca que ele roubou, ele teria que devolver mais 5. Por isso ele chegou em casa: graças a Deus, roubaram a nossa vaca, agora estamos ricos. Uma vaca já é bom, 6 é melhor ainda, sim ou não? Então ele se alegrou, porque segundo a lei estava rico agora. É justamente isso que eu quero falar para você. Essa não é uma promessa que o Senhor deixou somente para o Velho Testamento. Essa é uma palavra de Deus para nós hoje. Não é só para o povo que estava vivendo na velha aliança. Não, essa é uma palavra de Deus para nós que estamos na nova aliança também, aleluia. E eu quero te mostrar isso. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? É que o Senhor vai restituir na sua vida tudo que você perdeu, tudo. O que você tem perdido por aí? Vai ser restituído no nome de Jesus, amém? Esse é o ano de restituição. Diga isso para o seu irmão, fala: meu irmão, esse é um ano de restituição. Êxodo 22, capítulo 1 está dizendo: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Olha, Deus ele sempre garantia que aquela parte que foi ofendida ou roubada recebesse a recompensa, mas não só do que ela perdeu, recebesse a recompensa 5 vezes mais. Isso é garantido por Deus. O preço era alto para quem cometesse um tipo de coisa desse. Se era assim naquele tempo, imagina hoje. Observe, filho, se o diabo roubou o seu tempo de servir a Deus, prepare-se, porque agora ele vai ter que devolver 5 vezes mais. Se o diabo roubou coisas da sua vida, a paz, a alegria, se o diabo roubou coisas do seu relacionamento, prepare-se, porque agora vai ter que devolver 5 vezes mais. Não importa o que foi roubado, 5 vezes mais será restituído na sua vida. Se você acredita nisso, diga amém bem forte. Eu vou começar então com você lá em Salmos, para a gente entender melhor. Salmo 69 coloca: Salmo 69 é um salmo messiânico. Messiânico por quê? Porque está falando de Jesus. Jesus é o Messias, amém? Por isso é um salmo messiânico. Aqui quem escreveu o salmo foi o rei Davi. Salmos foi escrito por Davi, por Moisés,
Salomão, mas várias partes foi escrita por Davi. E aqui, no Salmo 69, o próprio Davi escreve, e às vezes até se menciona ele na primeira pessoa no Salmo. Vou te dar um exemplo. Coloca lá no versículo 4, Salmo 69, versículo 4. Está dizendo: são mais do que os cabelos da onde? Da minha cabeça. Olha só, Davi se coloca na primeira pessoa aqui. Então, são mais do que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. Tá, colocar ou não? Vocês acharam? Olha lá, ó. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me o quê? Odeiam. Davi, ele era um rei, mas também era profeta. E ele foi um dos homens de Deus, foi um dos homens usados por Deus para profetizar muitas coisas, principalmente coisas a respeito de Jesus. Os irmãos estão me ouvindo? Preste atenção, acompanha, segura aí. Ixi, o tempo voa. Já ouviu aquela musiquinha? O tempo passa, o tempo voa. Ok. Então o que acontece? Ele colocou aqui na primeira pessoa, mas essa citação aparece lá em João. Coloca lá em João capítulo 15, 25. João 15, 25. Está dizendo: isto porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Quem está falando isso é quem mesmo, irmãos? Jesus que está dizendo. Aí Jesus cita o Salmo 69, versículo 4, olha só: odiaram-me sem motivo. Volta lá, Salmo 69, versículo 9, está dizendo: pois o zelo da tua casa me consumiu. Este versículo aqui de Salmo 69 também foi citado nos evangelhos por Jesus, lá em João capítulo 2, versículo 17, quando Jesus entra no templo e derruba as mesas dos cambistas. E Jesus fala então: lembra-se os seus discípulos que está escrito. Vamos ler juntos agora, 1, 2, 3 e... não colocou, né? João 2,17. Tem que ser rápido, porque eu não posso demorar. Lembra-se aos seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69 novamente, Salmo 69, versículo 9. Na segunda parte lá do versículo 9 está dizendo: as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. E isso foi citado, sabe aonde? Em Romanos capítulo 15, versículo 3. Aqui Paulo está falando sobre Jesus. E olha só o que ele está dizendo sobre Jesus: porque também Cristo, colocou, não se agradou a si mesmo. Antes está escrito: as injúrias caíram sobre mim. Está vendo que Davi está apontando e está falando de Jesus? Apesar de às vezes Davi se colocar, porque Davi no Velho Testamento é um símbolo de Cristo. Ele não é só um profeta, mas aqui no Velho Testamento ele está apontando, está simbolizando a Cristo. Hein? Não é só um profeta ou um rei, mas ele está simbolizando Cristo. Então, por que eu estou falando isso para você? Volta lá no Salmo 69, 4. Vamos ler bem forte juntos? Colocou? 1, 2, 3 e... são mais os que... são... Estou te colocando isso aqui, sabe por quê? Porque o Salmo aqui está apontando para Jesus. E no finalzinho, preste atenção, no finalzinho dos Salmos,
Está falando o quê? Não, calma aí, antes de chegar no final. Está dizendo o quê? Existe, vou traduzir. Está dizendo que existem pessoas que o odiavam, que falavam mal dele. Existem pessoas que não o aceitavam. Existe isso na sua casa, não na sua família? Porque você tem uma vida consagrada ao Senhor, não tem gente que às vezes te ignora? Porque às vezes você tem um coração para Deus, não tem gente às vezes que resiste à sua presença? Porque às vezes você quer as coisas do céu, não tem gente às vezes que gosta de falar coisas a seu respeito que às vezes nem é verdade? Às vezes não é verdade. E às vezes te odeia sem motivo. Tem gente que só olha para sua cara e não gosta, sem motivo, não tem motivo nenhum. Eu estou te falando qual é o motivo. O motivo é que Cristo Jesus se manifesta na sua vida. O motivo é porque no seu rosto, na sua face, brilha a glória do Senhor, amém? E quando a glória do Senhor chega, não tem jeito. Aqueles que estão nas trevas ficarão incomodados, porque a luz de Deus acabou de chegar através da sua vida, amém ou não? Então não tem jeito. Não tem gente que não te persegue às vezes no seu trabalho, na sua escola. Isso nunca aconteceu com você? Te persegue, fala mal de você, que não quer saber de você, que sem motivo você só faz o bem, você só quer abençoar, mas sem motivo tem gente que fala mal, que pragueja, que leva o seu nome para outras pessoas, para te prejudicar. Aí sabe o que o Senhor está falando? Que às vezes tem gente que até te prejudica. Às vezes tem pessoas que até atrapalham você. Talvez você foi até demitido de um emprego por causa disso. Talvez você até perdeu amizades por causa disso. Talvez você perdeu relacionamentos por causa disso. Mas você sabe o que está no finalzinho do versículo? Sem motivos, são meus inimigos. Por isso, o que vai acontecer? Eu vou restituir. Sabe qual que é o detalhe aqui? É que isso aconteceu com você, mas você também já foi um desses. Talvez você já virou as costas para Deus. Talvez você já resistiu ao Senhor. Talvez você já perseguiu alguém. Talvez você já criticou um homem ungido, consagrado, sem saber, não tinha motivo. Talvez por inveja, talvez por ignorância. Mas sabe o que está falando aqui no final? Eu vou restituir. Lembra? Os salmos aqui está apontando para quem? Para Jesus. Está falando de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém faz algo contra você, Jesus te restitui. Quem acredita, diga amém. Mas na hora que você faz algo contra alguém, Jesus restitui também. Você não precisa restituir. Por quê? Quem restitui é Jesus. Mas sabe qual que é o pior? Às vezes você faz contra Deus. Às vezes você ignora o Senhor. Às vezes você deixa Deus de lado. Não sei se você sabe mais. Deus foi roubado. Por quem que Deus foi roubado? Pelo homem. Posso citar várias coisas, mas vou citar algumas aqui. O homem rouba a Deus, sabe o que? O louvor, a adoração. Porque você sempre quer um elogio. Conheço muitas pessoas que, se não tiver elogio, se não tiver alguém que vai falar algo positivo para levantar o ânimo, ele desanima das coisas do céu, porque ninguém reconhece os meus talentos. Você rouba a Deus o louvor, porque ninguém faz nada aqui na vida da igreja para si mesmo, ou ninguém faz nada aqui na vida da igreja para mim.
Tive até uma reunião com alguns irmãos esses dias e estava falando isso a eles. Falei assim: você está trabalhando aqui na vida da igreja, achando que está fazendo algo para mim, você está fazendo errado, para hoje. Ou fazendo algo para alguém aqui, para hoje. Se você lidera a célula achando que está fazendo para mim, acabou então, você não pode liderar. Porque nós não fazemos nada para mim. Você não faz nada para si, você não faz nada para pessoa nenhuma. Em primeiro lugar, você está fazendo é para o Senhor. Qual que é um dos sinais que mostra que você às vezes faz algo para si mesmo? Quando você requer elogio. Quando você requer elogio, você está roubando de Deus. A obra não é sua, a unção não é sua. Talvez é você que está lá sendo um instrumento, mas não é você o tangente. A glória de quem toca um violão não é do violão, é do tocador. Deus é o tocador, você só é o violão. Não queira roubar a cena. Às vezes nós roubamos. O que mais nós roubamos de Deus? Às vezes nós roubamos de Deus não só o elogio, mas o homem roubou de Deus o jardim. O jardim era de Deus, não deveria ter sido entregue ao diabo, mas foi roubado o jardim, a honra foi roubada também. Às vezes roubamos de Deus muitas coisas, mas você sabe o que é importante? É que nós não precisamos devolver nada ao Senhor, nosso Deus. Por que não? Jesus Cristo já devolveu tudo. Por isso que é melhor viver com o Senhor pela graça, porque você não conseguiria devolver, muito menos 5 vezes mais. Mas Jesus não devolveu só o que você roubou, Ele devolveu o que você roubou e 5 vezes mais. É por isso que nós hoje podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero a tua bênção. É por isso que nós hoje podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero favor. Sabe por que nós podemos? Porque Jesus já pagou tudo, já foi tudo restituído. É por isso que hoje Deus também vai derramar favor na sua vida, amém? Olha só que precioso. Mas nós às vezes também somos roubados. Há pessoas que fazem coisas ruins para nós, mas não só pessoas que fazem coisas ruins para nós. Às vezes o diabo faz coisas ruins para nós. Tem gente que foi roubado porque foi enganado. Foi enganado às vezes por uma mensagem, por uma palavra, por uma ação. Foi enganado porque teve a fé inocente. Às vezes foi enganado. Mas se você foi enganado e algo foi roubado de você, Jesus também restitui, não só o que te roubou, mas 5 vezes mais. Veja na vida de Jó. Vamos primeiro para a vida de Pedro. Coloca lá em Mateus 26, 74. Pedro ele pecou contra o Senhor, porque ele negou o nome de Jesus. E ele negou o nome de Jesus para uma empregada. Mas Pedro, apesar de ter negado o nome do Senhor, ele foi perdoado por Deus. Quando Pedro fez isso, negando o nome do Senhor, ele não só agrediu a santidade de Deus, mas ele também atrapalhou a equipe, porque Pedro não estava sozinho, tinha 12, 11. Judas já havia morrido aqui nessa altura. Ele não pecou contra só o Senhor, mas contra a equipe também, negando e ainda chamando Jesus de amaldiçoado. Mas ele foi perdoado. Então começou ele a fazer o que, irmãos? Praguejar. Ia fazer o que?
Jurar, olha só, ele lançou pragas e jurou de pé junto. O que ele jurou de pé junto? Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Jesus já tinha dito a ele: ó Pedro, você vai me negar. Antes do galo cantar, você nega. Ele: nunca, Senhor, eu morrerei contigo. Mas na verdade, sabe o que ele fez? Na hora da pressão, na hora do aperto, ele lançou pragas. Jurou ainda de pé junto: não, eu estou fora disso aí. Não é assim que acontece na vida às vezes de muitos crentes, de muitos irmãos. Na hora da pressão, na hora do aperto, na hora que acontece alguma coisa, ele não joga a primeira culpa na igreja. O primeiro culpado não é esse negócio de servir a Deus. Estava conversando com o irmão hoje, falando isso para ele. Às vezes nós fazemos isso e jogamos logo diretamente a culpa. Não, estamos servindo demais. Será? Mas Pedro também negou, deixou de lado, abriu mão, mas foi perdoado. Marcos capítulo 16, versículo 7. Jesus, quando ressuscitou, deixou uma mensagem através do anjo no túmulo. E quando os discípulos chegaram no túmulo, tinha uma mensagem dizendo, olha só o que estava dizendo, colocou? Dizendo: ide, dizei aos discípulos, e também a quem, irmãos? A Pedro. Olha lá, ó. Mas ide, dizei a seus discípulos, e também a quem? A Pedro. Veja, tinha 11 discípulos, mas só o nome de Pedro foi falado. Imagina você, está na equipe, o nome de um membro da equipe é falado, mas o seu não. O que você acha que está significando isso? Falou o nome só de Pedro. Por que não falou o meu também? Talvez os discípulos podiam... Olha, os discípulos estavam lá no túmulo, podia ter pensado isso. Falaram: mas por que só o de Pedro? São 11. Mas você sabe por que falou de Pedro? Onde abundou o pecado, vai superabundar também a graça de Deus. Para o que mais pecou, mais provisão do céu tinha. Olha, eu não sei o que você fez de errado na sua vida, mas você fez alguma coisa de errado, pode esperar, tem provisão do céu para você nesse ano de 2025. Se você falhou com o Senhor, ok, Ele já te perdoou, tem provisão do céu liberada para a sua vida, amém ou não? Se você não foi um crente assim tão aplicado, tem nada não. A provisão do céu liberado para você, para onde abundou o pecado, a graça de Deus vai superabundar. Diga para o seu irmão, fala: meu irmão, onde tem muito pecado, vai também ter muita graça. Aí Jesus depois ressuscita dos mortos. Coloca lá em João, já põe, João 25:15. Jesus depois ressuscita dos mortos. Os discípulos chegam lá no mar da Galileia e Jesus aparece lá. Quando os discípulos chegam no mar, Jesus já estava lá. Ele estava ressuscitado, minha irmã Judicele. E ele estava lá no mar esperando os discípulos chegar. Os discípulos, na verdade, chegaram atrasados. Sabe o que Jesus tinha preparado para os discípulos? Café da manhã. Estava pronto o peixe assado na brasa, aleluia, a picanha do peixe. E quando os discípulos chegaram, encontraram lá Jesus e o banquete, o café da manhã preparado. Mas olha só o que acontece. 11 discípulos, irmãos. Entre os 11 discípulos, Jesus cita o nome, sabe de quem? Pedro. Está dizendo lá em João, não vou ler com você não, mas está dizendo lá: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro foi o discípulo que mais pecou. Pedro foi o único discípulo que negou. Para esse, quando Jesus manda uma mensagem, menciona o nome dele. Pedro foi um discípulo que praguejou o nome do Senhor. Mas para esse, quando Jesus aparece,
lhe dá a posição de liderança. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Fala: Pedro, temos 11, mas o pastor aqui de todos é você. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, temos 11, mas o líder é você. Apacenta os cordeirinhos, porque aonde tem pecado, vai também superabundar o poder da graça de Deus. Por quê, pastor? Porque quando Deus resolve restituir, Ele não só te dá o que você perdeu, Ele vai te dar 5 vezes mais. Pergunta para o seu irmão: meu irmão, você está preparado? Pergunta para ele: você está preparado para no ano de 2025 restituição de 5 vezes mais? Veja o exemplo de Jó. Jó foi restituído o dobro, irmãos. Mas você sabe qual é o problema de Jó? O problema de Jó é o problema de muito crente, de muitos de nós. Alguém que sabe qual foi o problema de Jó? Então eu vou te falar também. Eu vou te falar um dos problemas de Jó aqui. Jó conhecia o Senhor só de ouvir falar, era só história. Ele conhece o Senhor só da experiência do outro. Ele conhecia o Senhor só da experiência dos amigos. Jó não tinha experiência real com Jesus. Isso acontece na vida de muitos. É por isso que tem muita gente que sabe falar, mas ele só fala o que ouve. Ele não fala o que vive. Pastor, tem algo errado falar o que ouve? Não, porque às vezes o que ouve te edifica. Mas se você precisa ouvir, e sabe fazer o quê? E viver com Deus. Hoje mesmo eu estou pregando uma palavra importantíssima para você aqui, profética, que vai exigir de você, sabe o quê? Fé. O que você está ouvindo hoje? Você está ouvindo hoje que Deus é quem restitui. E você está ouvindo hoje que Deus vai restituir não só o que você perdeu, mas vai restituir o que mesmo, irmãos? 5 vezes mais. Só que agora você não pode sair por aí só repetindo. Pode repetir? Pode. Mas o que você tem que querer também? Viver. Saber que Deus restitui é uma coisa, experimentar da restituição é outra. Você quer só ser o crente que sabe? Ou você quer ser o crente que experimenta também? Pergunta isso para o seu vizinho. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Vamos ver se você tem coragem de te responder. Jó 42:10 está dizendo: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu o dobro de tudo que antes ele possuía. Olha, Jó foi restituído 2 vezes mais, o dobro do que ele tinha perdido. O dobro. Jó passou sim por tribulação, mas no final o que teve? Restituição. Você passa por tribulação? Você passa às vezes por dificuldades? Você tem que esperar, é a restituição de Deus, meu irmão. Você tem que esperar agora, é o mover de Deus na sua vida. Se Deus restituiu Jó em dobro, o que você acha que Deus vai fazer com você nesse ano de 2025? O que você pensa? Ou você está esperando coisas ruins? Alguém me mostrou um vídeo hoje, eu falei: está errado isso aí. Uma pessoa falando: não, já viu que os pastores tudo ano é só coisa boa, é um ano de não sei o que lá, um ano de não sei o que lá, um ano de não sei o que lá, mas temos que mudar o discurso, precisa ser o ano do perdão, o ano do ajuda aos fracos, aos pobres, o ano do que mais? Eu faço uma pergunta: você não quer coisa boa não? Vou fazer a pergunta para você: você não quer coisa boa não? Vou ficar falando aqui do ano do perdão, porque você tem que perdoar mesmo,
Eu vou falar do maior perdão que tem, que é o de Cristo por você. Ele perdoou tudo, não só perdoa, como vai te restituir também. Eu não estou aqui para liberar a palavra para você, para levar você a viver no seu merecimento ou no seu esforço próprio. Eu estou aqui para liberar a palavra, para levar você a viver pela graça e pelo poder de Deus. Estou aqui para liberar a palavra de coisas que você não consegue fazer. Eu vou te falar uma coisa que você não consegue fazer: restituir. Você não consegue restituir você e muito menos quem você perdeu. Mas eu vou te falar o maior milagre de todos. Você não consegue, mas Jesus Cristo já conseguiu, e Ele vai restituir não só o que você perdeu, mas aquilo que você ofendeu também. Amém? Eu não quero entrar o ano com palavras de automotivação. Eu quero entrar o ano com palavras verdadeiras que vêm do céu. É com aquilo que eu não consigo mesmo. Porque se eu conseguir, está errado. Não pode ser pela minha força, tem que ser pela força de Deus. Jó então experimentou sim de milagre, de restituição. Se Jó experimentou, você também vai experimentar. A sorte de Jó foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. E os amigos de Jó não era flor que se cheirava, era tudo cobra. Aí sabe o que Jó fez? Orou por eles. E a palavra de Deus está dizendo que quando ele orou, a sorte dele foi mudada. Vou te dar um segredinho, já que você quer falar de perdão. Vou te dar um segredinho. Não guarda mágoa de ninguém não. Tem gente que te odeia? Tem familiar que fala mal de você? Tem. Ih, irmão, se eu for dar moral para quem fala mal de mim, eu estou enrolado. Pelo contrário, a pessoa fala mal de mim, mas eu continuo amando ela, assim mesmo. E prefiro que você nem me conte se está falando mal de mim, que eu quero continuar com meu coração assim, amando. Um dia minha esposa, teve que acontecer uma situação. Ela me questionou, falou: mas você não vai nem lá se defender? Eu falei: não vou me defender não. Deixa que o Senhor resolve isso. E depois quem falou mal teve que vir pedir perdão. Eu continuei amando. Vamos entrar no próximo ano, mas não entra com rancor de ninguém não. Lança isso fora. Vamos ser que nem Jó. Estão falando mal, mas eu estendo a mão é para abençoar. Estão me criticando, mas eu estendo a mão é para abençoar. Por que eu abençoo? Porque Jesus já vai me restituir 5 vezes mais. Quanto mais fala mal de mim, melhor é. Porque está me roubando. E se está me roubando, eu vou me tornar mais próspero. Porque a restituição vai ser 5 vezes mais. Quem diz aleluia, diz amém, diz glória a Deus aí. 5 vezes mais. Pode falar. Para acabar. Para acabar o ano, o culto ainda não. Para finalizar, irmãos, abra lá em Marcos 10, 29. Ouça-me. Pedro, ele precisou ser restituído. Ouça, aqui está uma revelação do céu para você. Pedro precisou ser restituído pelaquilo que ele fez. Ele errou, ele pecou. Ouça, revelação do céu para você. Pedro precisou ser restituído pelaquilo que ele fez. Ele pecou, ele errou. Eu sei que eu não sou perfeito, você também não. Nós erramos, falhamos. Mas mesmo assim tem graça de Deus, que vai ser liberada na nossa vida nesse próximo ano. E tudo de errado que nós fizemos, a superabundante graça de Deus se manifestará na minha vida, na sua vida, para nos restituir 5 vezes mais. Jó, ele não errou. A Bíblia até fala que ele era um homem íntegro, mas o diabo roubou ele. Tem momentos da sua vida que você perde porque você erra, mas tem momentos que você perde porque o diabo te rouba.
O diabo às vezes suga as suas energias, lança pensamentos na sua mente, te confundindo, e você cai nessas ciladas. E às vezes é roubado de vários lados. Mas se o diabo entrou em cena e roubou você, deixa eu te falar algo: Jó foi restituído, você também será, 5 vezes mais. Mas tem algo aqui em Marcos que não é nem você, não é nem o diabo. Aqui em Marcos é o Evangelho. Olha o que está escrito lá, Marcos 10, 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e no mundo por vir a vida eterna. Mesmo com perseguição, mesmo às vezes com a economia do país indo de mal a pior, sabe qual que é a promessa de Deus para você? 100 vezes mais. Aqui não aumentou só 5 vezes, percebe? Aqui aumentou, foi 100. Por que o preço aqui é maior? Porque aqui não tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com os seus erros. Aqui tem a ver com a sua escolha. Aqui tem a ver com a melhor escolha que um homem e uma mulher pode ter. E às vezes na melhor escolha que você pode ter, você sofre prejuízo. Porque você escolheu o reino, porque você escolheu as coisas do céu, porque você escolheu ser um missionário de Deus, falar do evangelho da graça. Você às vezes sofre pedradas, prejuízos. Você às vezes abre mão de trabalho, de emprego, de salário. Você às vezes abre mão de relacionamento, abre mão de coisas pessoais. E o Senhor Jesus está dizendo: se fez por causa do evangelho, 100 vezes mais eu vou te dar. Meu irmão está sofrendo prejuízo por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra, Deus vai te dar 100 vezes mais. Eu estava ensinando um irmão hoje. Ele falou: pastor, eu estava pensando em fazer trabalho social para ajudar as pessoas. Eu falei: graças a Deus, que bom. Ele disse: estava pensando em começar com as marmitas. Eu falei para ele: larga a mão disso agora. Marmita quentinha. Ele ficou confuso. Eu falei: não faz isso não, meu irmão. E eu falei para ele: você quer ajudar ou você quer atrapalhar? Ele disse: eu quero ajudar. Eu falei: então faz o seguinte, a melhor ajuda que você vai dar, leva para o encontro. Aí me perguntou: mas todo mundo é pobre por causa da mentalidade ou por causa da contexto familiar? E eu respondo: muitos por causa da mentalidade. Te dou um exemplo. Um pai e uma mãe teve um filho numa mentalidade de pobreza, de miséria, de escassez. O filho nasceu, mas ele não nasceu num lar que não é culpa dele. Então, ele não está ali por causa da mentalidade, ele está ali por causa do contexto. Mas o pai e a mãe já estão ali por causa da mentalidade. Se esse filho entendeu o evangelho do reino, sabe o que vai acontecer com ele? 100 vezes mais. Não tem como, irmão, não prosperar. Em vez de dar a quentinha, você dá o evangelho, que vai mudar tudo. Ele não vai precisar da quentinha. Sabe por quê? Porque o Senhor vai dar para ele muito mais. Eu disse: quer fazer uma boa obra social? Começa levando para o encontro. É a melhor obra social que um homem de Deus pode fazer.
uma mulher de Deus pode fazer. Leva para o encontro, leva para ter uma experiência com Jesus. O Senhor quer nos restituir. O Senhor quer mudar a sua vida, a sua história por inteiro. Eu queria te convidar a nos colocar de joelhos diante do Senhor nessa hora.